Há algumas semanas, Varginha registrou um caso classificado como surto psicótico. Um homem de 41 anos entrou em um supermercado no centro da cidade, pegou uma faca e fez uma funcionária como refém. Felizmente, a mulher foi liberada e o autor detido pela polícia. Ele havia sido demitido da empresa no mês anterior e fazia acompanhamento psicológico. Mas por que uma pessoa chega a esse estado? Veja na reportagem. Ouvir vozes, sentimento de perseguição ou algum fato fora do cotidiano pode gerar um surto psicótico em quem tem transtornos psíquicos. O surto psicótico é um momento na vida de um sujeito onde ele não dá conta daquilo que está acontecendo. Por razões aí do jeito que ele se estruturou psiquicamente, aquilo que está no momento é muito forte e ele então entra numa crise. Pode ser um desemprego, pode ser um luto, pode ser qualquer fator que faça ele se desestruturar. E nesse surto psicótico, então, muitas vezes ele vai ouvir vozes de comando para que ele faça alguma coisa, né, para que ele se jogue de algum lugar, ou mate alguém, ou fique, como o caso que aconteceu, né, fez alguém de refém, mas não é ali por ser um crime, né, tem algo na cabeça dele que comanda para que ele faça aquilo, né? E ele se sente obrigado a fazer, a obedecer aquela ordem, né? Quando estiver próximo a alguém que está sofrendo um surto psicótico, o ideal é contar com o apoio de um profissional. Mas caso não seja possível de imediato, o importante é não confrontá-lo. Eu acho que é não ficar, né, em nenhum momento tentando dizer que ele não está ouvindo nada, que é coisa da cabeça dele, que ele está ficando louco, nada disso, né? Mas procurar ouvi-lo, né, e levar a sério o que ele está dizendo, né? Porque se ele é escutado, ele pode então arrumar um outro jeito, né, para lidar com aquela situação, né? Então eu entendo que talvez precise mesmo de uma ajuda especializada, né? Mas se a gente estiver sozinho numa situação dessa, é sempre procurar ouvir a pessoa com respeito e tentar que ela arrume uma outra alternativa. Não é a gente que vai arrumar, a gente tem que ajudá-la a tentar aí uma outra alternativa que não seja essa que ninguém quer, né? Uma alternativa assim, né, que dê, né, coloque em risco, né, outras pessoas, né? E até a própria vida, né? Isso, a própria vida também. Ainda há muito preconceito por parte da sociedade, mas os transtornos fazem parte da natureza humana, como explica a psicanalista. Eu costumo dizer que todos nós temos sofrimento psíquico, mas alguns têm sofrimento psíquico grave, né? E que precisa de tratamento, precisa de ajuda de profissionais diversos, né? E então não são todos que vão surtar. Muitas pessoas podem ter uma depressão, podem ter uma ansiedade, podem ter outro tipo de sofrimento psíquico que vai ser tratado pelos profissionais de uma outra maneira. Mas quem se estrutura psicoticamente, então vai precisar de um tratamento, né? E é sujeito, sim, a surtar. E nós, a sociedade, temos que entender que isso, né, o sofrimento psíquico grave, é de todos nós, é para todos nós. Se não sou eu, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um vizinho, e nós precisamos entender isso como algo do ser humano e não ficar tendo preconceito, discriminando, porque sofrer psiquicamente é para todos nós, né? Então a gente tem que procurar ajudar. Quem sofre com transtornos psíquicos podem contar com os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, que foram criados a partir da luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica. A luta antimanicomial é algo muito importante, né, desde o final da década de 70, e o CAPS aí é o dispositivo central dessa luta, né, contra manicômio, contra coisas que realmente afastam as pessoas da sociedade. Então o CAPS vem para reinserir,
para mostrar que a loucura tem que estar na cidade. A gente não pode ficar afastando aquilo que é diferente. Nós temos que conviver com a loucura, com os problemas muitas pessoas têm por aí, a pobreza, todos esses problemas sociais que são de uma cidade. Não adianta a gente transferir para uma outra cidade ou tirar da nossa calçada e colocar em outro lugar. A gente precisa fazer sempre um trabalho de conscientização e tá todo mundo lutando para que todos tenham um lugar, né?